E galera do YouTube, estou eu aqui, Jorge Brasil de novo. Agora eu estou visualizando o nosso mascote, o mascote da seleção brasileira, do futebol brasileiro, da nossa seleção. Visualizem o mascotinho nosso da seleção brasileira. Eu e o Jorge Brasil estamos homenageando a nós, o futebol do Brasil, o futebol brasileiro. Pentacampeão do mundo, nós temos 7 finais e 5 títulos, o maior futebol de toda a história do planeta. Nós temos 5 títulos mundiais. O futebol brasileiro é o maior futebol do mundo. É o futebol que mais conquistou o título. Nós somos pentacampeões do mundo. A primeira Copa nós ganhamos em 58 na Suécia, a segunda em 66 no Chile, a terceira em 70 no México, a quarta em 1994 nos Estados Unidos e a quinta Copa em 2002 na Coreia do Sul, naquela Copa que foi disputada Coreia do Sul e Japão. Visualize, ficamos com 2 vices-campeonatos, em 1950 contra o Uruguai aqui no Maracanã, no Brasil, em 1998 contra a França em Paris, na França. Temos 2 vices-campeonatos e 5 títulos do mundo. O maior futebol do mundo é o nosso. É o futebol brasileiro. Visualize, estou homenageando a nossa história. O futebol brasileiro que despontou para o mundo com vários craques de futebol. Infinitos craques de futebol. Dá para falar 0,5% dos craques, se eu for falar. Porque é uma infinidade de craques que o futebol brasileiro revela todo ano, todo mês, toda semana para o mundo. Se eu falar, eu vou falar meia dúzia de craques, mas vou ser injusto com os outros. Então, mas vamos falar outros bem mais conhecidos, mas todos são conhecidos, que nem o Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, Kaká, vamos visualizar. Eu estou falando um pouco, só um pedacinho. Romário, posso esquecer de alguns, Bebeto. São craques do nosso futebol, estou falando atacante só, mas temos todos, temos um zagueiro, nós tivemos o Wilson Piazza na Copa de 70, que foi uma baita seleção, uma das maiores seleções do mundo, foi a seleção de 1970 que o Brasil já teve. Félix no gol, lateral direito Carlos Alberto Torres, zagueiro central Wilson Piazza, quarto zagueiro Hércules Brito, lateral esquerdo Everaldo, o tripé de meio campo do Brasil era Clodoaldo, Gerson e Pelé, era um meio de campo que é um dos maiores do mundo. O ataque então nem se conta, Jairzinho, Tostão e Rivelino, era um ataque exuberante. Se eu fosse para dar nota para esse time de 1970, as notas seriam muito boas. Vamos lá, Félix, na minha opinião, o goleiro Félix de 70 foi um bom goleiro naquela época, então a minha nota para o Félix é 7. Lateral direito, Carlos Alberto Torres, a minha nota para o Carlos Alberto Torres é 8. Wilson Piazza, a minha nota para o zagueiro Wilson Piazza é 8. Hércules Brito, a minha nota para o Hércules Brito, o quarto zagueiro, é 7. E a lateral esquerda, Everaldo, a minha nota é 8. O meio de campo do Brasil era um exímio meio de campo, a gente nem se compara, né? Aquele meio campo do meio de campo do Brasil nunca mais vai existir no futebol brasileiro e talvez no futebol do mundo, que seria Clodoaldo, Gerson e Pelé, nem se compara. Clodoaldo, Gerson e Pelé. Para mim, a minha nota desses 3 seria o seguinte, seria 9 para o Clodoaldo, 9 para o Gerson e 10 para o Pelé. A minha nota para o Pelé é 10. Então o meio de campo do Brasil de 70 tem 2, 9 e 1, 10. 9 para o Clodoaldo, 9 para o Gerson e 9 para o Pelé. Era um exímio de um meio de campo. O ataque nem se compara também. O ataque era um exímio de ataque. O ataque era Jairzinho pela ponta direita, o furacão da Copa, centroavante Tostão e pela ponta esquerda o Rivelino. Nem se compara. O Rivelino, um dos maiores craques do futebol do mundo naqueles tempos, junto com o Pelé. Então era um exímio de um ataque. Jairzinho nota 9, na minha opinião. Tostão nota 9 e Rivelino nota 10. Eu não podia deixar de dar 10 para o Rivelino, porque o Rivelino foi um dos maiores craques do futebol brasileiro, do mundo. As pessoas que não conheceram o Rivelino naqueles tempos antigos não sabem o que eu estou falando. O Rivelino foi um dos maiores jogadores do mundo junto com o Pelé. Naquela Copa de 70, para mim, os 2 maiores atletas, não desfazendo os outros, lógico, foram o Rivelino e Pelé. Rivelino, na minha opinião, hoje, estou dando nota 10 e 10 para o Pelé. O Rivelino tinha uma canhota no pé esquerdo, que quando ele batia, o goleiro não pegava na bola. O goleiro nem ia, porque se ele fosse, ele tinha que ir para o médico consertar todos os dedos. O chute do Rivelino era tão forte, tinha uma potência no pé e era ponta esquerda. O Rivelino também jogava de meia esquerda, mas na seleção brasileira, no Corinthians, na época, ele estava jogando de meia esquerda, mas na seleção brasileira ele estava de ponta esquerda.
Então a minha nota para o ataque do Brasil, que era um ataque exímio também, era 9 para o Jairzinho, 9 para o Tostão e 10 para o Rivelino. É isso aí, minha galera do YouTube. Dei a nota para todos os jogadores da seleção brasileira de 70, mas também todos os jogadores de todos os tempos do futebol brasileiro, merece a minha homenagem. Todos têm nota boa, porque para mim, desde o goleiro até o ponta esquerda, foram grandes exímios. O nosso futebol é um dos maiores, é o maior futebol, não é um dos maiores, é o maior futebol do mundo. Não tem ninguém para bater o futebol brasileiro. Nossos jogadores de ataque têm uma potência de finalidade ao gol que é incrível. Nosso jogador de defesa tem uma potência de habilidade para sair jogando com a bola que nenhum outro jogador do mundo existe. Não tem. Eu estou homenageando nós, a nossa seleção, o futebol brasileiro, que é o maior futebol do mundo. Esse ano é ano de Copa do Mundo. Vamos ver se nós ganhamos a Copa do Mundo na Rússia e trazemos o hexacampeonato brasileiro do mundo para nós, o hexacampeonato mundial para nós, que nós merecemos porque nós trabalhamos para isso. O futebol brasileiro trabalha nisso, trabalha para o futebol, em prol do futebol, então nós merecemos. É isso aí, galera do YouTube, já homenageei nós, já homenageei o futebol brasileiro, deem ok, todos os brasileiros do Brasil, todos os torcedores da seleção brasileira, brasileiro, que dentro do Brasil, que nasceu aqui, me homenageiem, me deram aqui no meu canal, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol do século XX. Até a próxima e até mais.